Fala galera, cenário diferente para as críticas que eu vou gravar hoje, porque eu estou aqui no Cine Jardins, em Vitória, para assistir. Acabei de sair da sessão de Hamlet, né, refleti um pouquinho sobre o filme, já decidi gravar, porque isso aqui é quase um easter egg para quem acompanha o Odisseia há algum tempo, né? São várias as lives em que a gente fala do famoso cinema de rua que fica num shopping. Esse é o cinema de rua que fica num shopping, porque ele de fato fica num shopping, né? O Shopping Jardins, só que ele tem um espírito do cinema de rua, né? Então, por exemplo, os filmes que estão em cartaz essa semana são Valor Sentimental, Hamlet, Marte Supreme e O Agente Secreto. Então, é um espírito daquele filme que vai buscar passar os filmes nacionais, que vai focar nesses filmes que não passam muitas vezes nos cinemas de shopping. É o caso, inclusive, de Hamlet. Hamlet está passando só em um outro cinema aqui da Grande Vitória. Mas, tirando o easter egg aqui, vamos falar sobre o filme, né? Falar sobre Hamlet. O filme conta a história basicamente do William Shakespeare e da sua esposa, né? Mais até dela, da Agnes, que ela encontra o Shakespeare e eles desenvolvem esse relacionamento e tem 3 filhos. E um deles, que se chama Hamlet, acaba falecendo. E isso é decisivo para a carreira de Shakespeare. O filme é baseado em um livro que eu nunca li, mas dizem que ele é muito bem trabalhado em torno de documentos históricos. Então, de fato, Hamlet existiu. Até que ponto é realidade e ficção, eu não sei exatamente, mas isso é muito pouco importante para o filme. Tá? O filme não se vende como um filme que, nossa, estou contando a história de Shakespeare de forma super realista. O objetivo do filme é melodramático, é puramente melodramático. E nesse ponto é até importante, né, da gente entender isso, porque o melodrama ele é um gênero que é muito marcante, principalmente pelo exagero dramático. Ele vai um pouco além do drama, o melodrama, né? Ele exagera nesse drama. Então, a gente já tem que partir desse princípio para falar de Hamlet, porque Hamlet ele é totalmente calcado nesse melodrama. Ele é um filme que ele depende desse melodrama para existir, e sem isso ele não existiria. Ele tem 3 grandes cenas, pelo menos, que são totalmente melodramáticas. E isso é meio que o tripé que sustenta o filme, apesar dele ter ali outras coisas. Só que esse já é um dos pontos que me incomoda. Todas essas coisas que estão para além do filme, sabe? A relação, por exemplo, eu gosto de dar exemplos, né? A relação da Agnes com a natureza, aparentemente é muito importante no começo do filme. E depois de uma dessas cenas melodramáticas, quase fica praticamente de lado isso, sabe? A gente não vê a relação dela com a natureza por 1 hora de filme, pelo menos. Então, assim, a forma como tanto o roteiro, quanto a direção, quanto a montagem de Hamlet trabalha formalmente, narrativamente, tudo em torno dessas 3 cenas, acaba me pegando, porque parece que todo o resto é meio que deixado de lado, sendo que todas essas outras peças, elas são o combustível do melodrama. Por exemplo, de novo, essa relação dela com a natureza é um combustível muito forte para o melodrama nas 2 primeiras cenas que eu tô citando. Então, tipo, sem todo esse trabalho que fazem de construção da Agnes em relação com a natureza, essas 2 cenas teriam muito menos força e muito menos impacto. E aí cabe falar sobre essas cenas especificamente, porque elas têm de fato impacto. Então, você provavelmente já viu algumas pessoas falando que saíram de Hamlet chorando. E não é bizarro que isso tenha acontecido, porque de fato essas cenas elas são trabalhadas dessa forma. Sabe, é aquele filme que ele vai torcendo o pano ao máximo para arrancar alguma lágrima do espectador. E isso é divisível de certa forma, porque por mais que esse exagero faça parte do melodrama, então a gente já parte do princípio que ele vai existir quando o filme se entrega ao melodrama. Por outro, tem ali uma artificialidade, uma forçação de barra que me incomoda. E o filme ele fica sempre numa linha muito tênue entre esses 2 lados, entre a artificialidade e entre esse outro lado, sabe? E aí, às vezes, ele tomba para um lado ou para o outro, sabe? Quando ele tomba para o lado melodramático, mesmo exagerado, é muito interessante. Quando ele tomba para o outro lado, não é tão interessante assim, sabe? Quando ele tomba pro lado da artificialidade, ele me perde completamente. E aí, como eu disse, tem esses momentos de transição. Então, por exemplo,
As duas primeiras cenas de melodrama, cara, me desculpa se isso foi spoiler, tá? É a cena do parto dela e é a cena da morte do Hamlet, e aí depois vai ter uma cena no teatro muito importante. São essas três cenas que sustentam o filme, né? Após a cena do parto, por exemplo, o filme me perdeu muito, porque a forma como a Chloe decide trabalhar o luto, tanto no texto quanto na direção, me pega muito. Por um lado, e aí faz todo sentido, por exemplo, talvez, se o Oscar tivesse todo esse poder de fato, que a Jessie Buckley esteja indicado e o Paul Mescal não, porque é a Jessie Buckley que sustenta o filme, sabe? O luto dela, ele é bem construído, ele tem momentos interessantes de sentimentalismo, de um sentimentalismo que atravessa a tela, assim, sabe? De forma bem interessante. Porém, o dele é muito artificial, é muito... A forma como acontece a entrega desse momento é muito artificial, é muito estranho, não é legal. E aí eu acho que tem um pouco, pelo menos foi o que me veio na cabeça, que o filme, ele não sabe ele se equilibrar e se organizar, tá? Essas cenas em si são grandes cenas, então tipo, se você chorou em qualquer uma delas, eu quase chorei em pelo menos duas. Então assim, faz todo sentido, porque é isso que o filme quer, a cena é montada para isso, e isso não me incomoda tanto, na verdade, apesar de, como eu falei, ter essa linha tênue entre o artificial e o exagero. Isso não me incomoda tanto assim, sabe? O filme forçar esse choro me incomoda quando cai para artificialidade, mas não me incomoda o simples ato de tentar, pelo exagero, arrancar um pouquinho de lágrima, sabe? Não me preocupa. Então, essas três cenas em si, elas são ótimas. A cena do parto é maravilhosa. O trabalho de atuação é incrível. Mas só que o filme, ele acaba nesse desequilíbrio. Por exemplo, a construção do luto é muito bem trabalhada, da Jessie Buckley, principalmente, né? Da Agnes. E aí, quando parece que ela tá tomando o filme para ela, o filme faz uma curva para virar um filme sobre o Shakespeare. Então, se por um lado, durante boa parte do tempo, ele não era uma cinebiografia, em dado momento parece que ele se torna uma cinebiografia do Shakespeare para mostrar como ele lidou com o luto da perda do filho, para mostrar como a arte foi a cura dele, sabe? E tudo bem que a arte, de certa forma, também ajuda na cura dela. É por isso essa cena do teatro, que é uma cena bastante longa, inclusive, também tem participação na cura dela. Mas, sabe, parece que quando o filme tá crescendo e tá virando um filme dela, o filme meio que corta o barato e fala, agora nós vamos falar de como ele usou a arte para curar isso. E tá tudo bem, porque se ele de fato usou a arte para curar isso, se isso for de fato uma história real, é muito bonita e merecia estar no filme, precisava estar no filme. Mas entende que eu não sei se é uma questão de tempo, de que tinha pouco tempo para muita história, mas eu sinto um pouco desse desequilíbrio me pegando muito, sabe? E aí o filme me perde, porque ele é um filme sobre a Jessie Buckley, sobre a Agnes, sobre o luto dela, a perda do filho, sobre como ele lida com a perda do filho, só que não... E tudo bem, ele pode ser sobre como os dois lidam com isso, mas não tem um equilíbrio. Então, o que me afasta de Hamlet, por incrível que pareça, não é a forçação de barra, não é o exagero, não é o filme tentar me fazer chorar a qualquer custo, apesar da artificialidade, de certa forma, me incomodar em alguns pontos dessas passagens. O que me pega é como esse desequilíbrio meio que ocupa o filme todo, sabe? O começo do filme ele vai por um lado, depois isso é esquecido e vai para outro, e aí às vezes a ideia é uma, às vezes a ideia é outra. É claro que tem ali umas ideias de discurso bem amarradas, então, pontualmente, quando ele fala sobre a arte de forma terapêutica, é legal, é muito bacana. Ao mesmo tempo, ele também fala sobre ela abrir mão das coisas dela em prol da vida dele. Tem algumas linhas narrativas muito legais, mas assim como a relação dela com a natureza, assim como o luto dele, eu não acho que o filme faz um bom trabalho nesse desenvolvimento. E essas não são as peças centrais do filme, entende? São as peças que estão circundando esses momentos centrais. Então, temos três momentos centrais muito fortes, muito poderosos, muito impactantes, e todo um resto que não me pega, que não consegue me pegar, que soa artificial, que soa vazio. Todo o tempo ali do luto, entre a morte da criança,
que tem um ponto muito decisivo aqui, tá? O ator que faz, eu vou botar o nome dele aqui porque eu não tenho o nome dele de cabeça, mas o ator que faz o Hamlet, ele é incrível, ele brilha. Nessa cena, essa cena inteira dele, da Jessie Buckley também, mas cara, ele é uma força, nesse momento, ele é uma força que atravessa a tela. E isso ajuda o filme a gerar esse impacto, com toda certeza, né? Mas só que, tirando essas cenas, tudo que circula o filme não me pega tanto, sabe? E aí o filme fica meio que num espaço meio bambo, assim, sabe? Que tem bons momentos, tem impacto, mostra que sabe fazer algo de impacto, algo melodramático, legal, mas durante todo o resto é meio vazio, é meio pobre, sabe? Meio artificial. Eu acho que essas são as palavras. E aí, todo o tempo entre a morte e a cena do teatro, cara, o filme me perdeu muito ali. Eu fiquei completamente, tipo assim, eu não consegui ter nenhuma conexão emocional com esse momento. E, cara, é um filme sobre luto. Então, tipo, toda essa passagem de luto que encontra sua catarse no teatro, que encontra sua catarse na arte terapêutica, ele deveria ter um peso que talvez funcione para outras pessoas, talvez funcione para alguém que perdeu um filho. Não estou dizendo que não funciona de forma geral, mas não funcionou comigo. E aí o filme não consegue ser isso tudo que eu estava esperando. E aí a minha nota é 3,5 de 5. Tipo assim, como eu disse, não odeio. Acho que tem decisões interessantes, e principalmente nessas 3 cenas. Só que o filme, ele parece que ele só existe por essas 3 cenas. Todo o resto é desequilibrado, é bagunçado, é meio vazio, e aí não rolou comigo.